Oi, gente, tudo bem? Esse é mais um episódio no nosso podcast Papo de Leitor, que é uma iniciativa aqui da ETEC de Registro, do projeto Biblioteca Ativa, da nossa sala de leitura, da nossa escola, que vem apresentando obras literárias, né? Os alunos dos segundos anos dos ETINs de ADM e de desenvolvimento de sistema vêm apresentando obras que os alunos leram, que gostaram, que acham que são obras merecedoras de serem indicadas para outras pessoas, né? E nós temos aqui a participação da Laura e do Renan. E eles vêm trazendo duas obras bem legais, Um, Dois e Já, o Renan vem trazendo, e a Laura vem trazendo um clássico da literatura nacional, Meu Pé de Laranja Lima. Tudo bem, Laura? Tudo bem, Renan? Tudo bem, senhora? Tudo bem? Então, vamos começar, né? Vamos começar com a Laura. Meu Pé de Laranja Lima virou até novela já, né? É muito Virou, fofo. acho que 2 filmes também. Ah, é? Tem muita obra relacionada a esse livro. Baseada, né? Porque é um livro tão fofo, né, Laura? Eu, assim, já vi outros alunos apresentando ao longo desses anos e não li, mas me parece um livro muito afetivo, muito bonitinho. Ele é muito fofo, mas ele também é muito forte, assim. Tipo, Boa! Vamos explorar esse lado, porque esse lado eu não conhecia desse livro. Mas fale pra gente, Laura, de quem que é, quando foi publicado? o autor é José Mauro de Vasconcelos, ele já faleceu, e ele foi Hoje nós lançado em estamos no nosso 1968, 10º que é na episódio. época da ditadura, tudo. E aí também tem mó discussão, porque falam que muitos livros foram queimados em praça pública, né? E esse não foi, tipo, desse autor. E aí as pessoas, tipo, falam que é porque as pessoas naquela época não se importavam muito com o pensamento e os problemas das crianças. Entendo. É mesmo, porque tudo gira em torno É, o personagem principal é uma criança, né? sim, Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Que não é como se o mundo infantil não fosse um mundo importante o suficiente para ser levado a sério. Que é, interessante, né? Muito interessante. E foi publicado em 1968, mas assim, de lá para cá, nossa, foi publicado novamente muitas vezes, né? Porque a gente aham, vê em bibliotecas, né? Edições mais recentes do livro, né? Virou um clássico mesmo, né? sim. Renan, e o seu? Nunca ouvi falar sobre Um, Dois e Já. De quem que é? Quando foi publicado? Então, o meu livro foi escrito por Inês Bortagaray. Ela é escritora e roteirista. Ela nasceu em 1975 no Uruguai e já participou também da produção de 3 filmes. Ela já publicou 4 obras. A Aurora Tendrek Matarte, que foi seu primeiro livro, é uma coletânea de contos publicada em 2001. Prontos Listos Já, de 2006, que foi o primeiro livro dela publicado no Brasil, pela editora Kozak Naifi, que é esse que é o Um, Dois e Já, que foi lançado em 2014 aqui, que também já publicou 2 outros livros mais recentes, em 2018. Nossa, então é um livro bem recente, né, Renan? Bem atual, assim, digamos, né? É que ela publicou esse livro lá em Uruguai em 2006, né? Aí só aqui no Brasil que foi em 2014 que foi passado. E é interessante, né? Porque eu acho que dos livros que a gente viu até agora, é o primeiro autor latino-americano. O primeiro autor, assim, que é autora, no caso, né? Que não é nem brasileira, nem europeia, nem americana, né? É a primeira obra mesmo de um escritor latino-americano, pelo menos até agora, né? A gente está no 11º episódio, até agora, quase 20 livros, e é o primeiro autor latino-americano. Muito interessante, né? A literatura latino-americana é muito rica, né? E às vezes a gente não conhece muito, né? A gente ou conhece um pouco da literatura brasileira, até
escritor, sei lá, japonês, inglês, sueco já apareceu aqui, mas não apareceu ainda uma escritora latino-americana. Muito legal. Agora, gente, digam para mim, contem um pouquinho do livro de vocês. Laura, eu sei que muita gente já pode até conhecer, mas conta um pouco mais sobre a história do Meu Pé de Laranja Lima. Ok. O livro ele é narrado em primeira pessoa, né, do ponto de vista de uma criança, que é o Zezé. Ele tem 5 anos. Esse livro é quase que uma autobiografia, porque, tipo, se baseia muito na infância do autor. Tanto que, tipo, José, né, o autor, o nome do menino é Zezé. Então, e aí, tipo, os irmãos dele são os irmãos dele mesmo, tipo, é muito da infância dele, assim. E aí, ele vivia em Bangu, no oeste do Rio de Janeiro, e ele passava, tipo assim, a família dele passava por muita dificuldade financeira. O pai dele, no começo do livro, tá desempregado, só a mãe dele trabalha. E por isso eles têm que mudar para outra casa. E lá eles são Ô, Laura, desculpa, porque você falou que é de 68, né? A história se passa mais ou menos em 68 ou a história se passa uns anos antes, assim, também na época da infância do autor? Se passa na infância dele, eu acho que uns anos antes. Entendi. E eles são em 5, né? Ele tem 5 irmãos. 4, não. Totoca, que é Antônio, que ele chama de Totoca, né? Que é um menino mais velho. Tem Glória, que é a irmã que é mais próxima dele, assim, que sempre protege ele quando ele vai apanhar, sempre ajuda ele quando ele apronta. O Luiz, que é o mais novo, que é tipo, é o rei dele, assim, é um molequinho mais novo, assim, que ele chama de Rei Luiz. Ele é apaixonado pelo irmãozinho dele. E a Lala também, que é a menina mais velha. Então, e aí, como eles estavam passando por muita dificuldade, eles têm que mudar de casa. E aí, na mudança, tipo, quando eles chegam assim na casa nova, tem umas árvores assim, e os irmãos já vai logo grudando nas mais grandes, assim, falando, não, essa é minha, essa é minha. E aí sobra. E aí o Zezé fica, ué, mas e eu? Cadê minha árvore? Eles apontam, olha aquele ali. É um pé de laranja lima. Aí, tipo, no começo ele fica mó bravo, né? Porque, eu sou pequenininho, por que vocês vão me dar? Só por isso vocês vão me dar árvore pequenininha. Só que aí depois nossa, ele vira, tipo, é muito louco. Porque, tipo, lembra assim da nossa infância, né? Tipo, quando a gente é muito menor, a gente conversa com as coisas. E ele apronta e conversa com o pezinho, e o pezinho responde. Cara, é muito, muito legal. E aí até ele dá nome pro pezinho. O nome do pé é Minguinho. Ai, caramba, sério? Aham. E tem apelido também. Às vezes eles se chamam de Chururuca. É muito fofo. O pé chama ele de chururuca e ele chama o pé de chururuca. Sim. Ah, meu Deus. Tipo, meu, é muito, muito fofo. Mas também, tipo, mano, o Zezé, ele é muito inteligente. Tipo, ele aprendeu a ler sozinho, com 5 anos, assim. Mas ele apronta demais, mano. Tipo, ele apronta muito. E aí, quando ele apronta, né, os pais descobrem e acaba apanhando. E essa que é a parte forte do livro, porque ele apanha muito. E tem tipo, um trecho, assim, que é muito pesado. Tipo, muito pesado. E que ele até tem que ficar, assim, pra escola por um tempo, assim. Tipo... nossa, tem uma parte que é muito engraçada. Ele ele acha uma meia na rua e faz uma cobra. E aí ele joga assim na rua, só que quem vê a cobra é uma mulher grávida. E aí ela, tipo, toma mó susto, assim. E aí a mãe dele vai lá e, tipo, meu Deus, essa mulher vai perder a criança. E aí o Zezé, pra não apanhar, ele se esconde dentro do cesto de roupa. É muito engraçado ler isso. É muito atentado esse moleque. Sim, muito, muito, muito. Mas ele é muito espertinho também. Ele é muito sensível também. É muito bizarro, porque ele é mó inteligente, muito levado e muito fofo também. Tipo, Engraçado, nossa. né? Eu acho engraçado você tão jovem e assim se interessar e perceber isso, né? Porque isso é mais assim, mostra que a sua sensibilidade também, né, Laura? Porque isso é mais coisa nossa, da minha geração.
Uhum. É lembrar de uma infância mais livre, né? Que é uma infância diferente da infância das gerações de hoje, né? E inclusive talvez até a de vocês, né? Mas assim, era uma infância mais livre, era uma infância mais cheia de aventura, cheia de coisas, né? Hoje, por uma série de questões, né? Entre elas a violência, as crianças passam a infância mais dentro de casa, né? Mas Uhum. assim, eu moro aqui né, eu moro aqui em Juquiá, que é uma cidade pequena e tal, e moro numa rua tranquila, e é raro ver os meninos brincando na rua. Eu me admiro, quando eu vejo criança brincando na rua, eu me admiro, porque é muito raro, né? Ali mais para cima da minha casa tem uma pracinha, aí ali tem um pouquinho de criança que mora em volta da praça e brinca na praça. Mas assim, o que a gente vê, a maioria das crianças dentro do quintal da própria casa, que às vezes não é um quintal muito grande, não é mais como antigamente também, né? Que as casas tinham quintais enormes e tal. E agora com a internet, com videogame e tal, a criança fica muito dentro de casa. E a gente tem essa saudade dessa época. É interessante ver uma jovem de 15 anos também ter saudade dessa época, entendeu? É muito interessante, assim, né? Do Zezé ele representar um tipo de saudade para uma criança, para uma pessoa tão jovem quanto você, né? É muito interessante. Nossa, esse livro é muito bom, é tipo bizarro, tipo, se as pessoas têm, mano, quem tá lendo, se é humano, chora. É impossível ler isso e não Nossa, chorar. sério, Eu Lão? chorei tipo 3 vezes, muito. É tipo, nossa, muito bom esse Olha livro. que na minha vida inteira eu só chorei com um livro. Nossa, se você ler isso, você vai chorar, eu tenho certeza. Esse livro é muito Gente, bizarro, de bom. o único, assim, eu já li livro triste, gente, mas o único livro que me fez chorar, é um livro todo mundo conhece, Caçador de Pipas. Teve Ah, eu uma tenho aqui das, também. uma das cenas lá que, meu Deus, eu fiquei impressionada, porque eu sempre li um monte de livro desde criança e nunca tinha chorado. Com filme já tinha chorado, mas com livro nunca. E aí é tão esquisito, né? Quando você se pega chorando com o livro, né? Você fica, Aham. meu Deus, o que está acontecendo? Mas aqui deve ser muito forte mesmo, interessante. Tipo, é por isso que eu falo que ele é muito forte. Tipo assim, quando. Tipo assim, eu procurei o livro porque eu não queria livro de criança fofa. Eu queria um livro, tipo, muito interessante mesmo, assim, pra apresentar. E aí eu achei esse e eu comecei a ler, tipo, mano, por que eu tô lendo isso? Tipo, a criança, velho, o que vai acontecer tão legal? Só que fica muito bom. Tipo, é muito da hora. E, nossa, e tipo, E ele ele. vai contando assim, tipo, tem uma passagem de tempo no livro, ou ele vai mesmo se concentra ali naqueles anos que ele é que ele é da primeira infância, ou o livro vai Tipo. acompanhando o crescimento dele? É tipo, o livro todo ele com a mesma idade. Se ele muda de Entendi, idade, é tipo um ano, assim. É sempre ele criança. entendo. Só no final, assim, que ele. Que é meio que ele. É meio que ele grande, assim. Meio. Só que não é ele, ali é o autor mesmo escrevendo. Porque, sei lá, não Hum, sei explicar. Porque é meio que uma autobiografia. sim, aham. Então ali E. é como se é o autor já olhando para o passado, né? Aham, aham. Uhum. E aí, tipo, ele. Nossa, ele tem. Tipo, os moleques, assim, tem costume de andar de morcego. Sabe o que é? Não. É tipo, os moleque gruda no pneu step, assim, atrás do carro. E fica andando assim com o carro. Quando o carro dá a partida, fica andando com o carro atrás. Nossa, mas a gente chamava isso de pegar rabeira, mas era em caminhão, não era em carro. Que É, coisa, é, né? pega, tipo, pisa assim e vai com o carro. E aí eles queriam, tipo assim, os moleques, o sonho dos moleques era pegar morcego no carro do Manuel Valadares. A apelido dele era Portuga. Porque ele tinha o carro mais bonito, assim, ele era mó ricão, assim, chique.
E aí teve um dia que Zezé pegou e falou, não, eu vou pegar morcego nesse carro. Eu quero muito pegar morcego nesse carro. Ele foi lá e pegou o morcego no carro. Só que aí o Portuga viu. E aí parou o carro, desceu e bateu nele, assim, no meio de todo mundo, na frente de todo mundo. Eita. E aí o Zezé contando pro Minguinho, tipo, nossa, tipo, como se tivesse sido muita humilhação. Nossa, mas eu fui humilhado. Eu juro que quando eu crescer eu vou matar esse cara. Tipo, ele jurando que ia matar ele. Só que aí... Ah, eu não posso dar spoiler, né? Mas assim... Tá. Aí ele dá... Ele faz uma... Zezé faz uma travessura muito grande aí. E aí ele se encontra com o Manuel indo pra escola. E aí dali eles viram muito amigos, assim. E dali em diante que dá o desfecho do livro. Que tipo, Ou a ele fica amizade, amigo, ele fica amigo do cara que sim, ele que ele tava com queria muita matar. raiva, que ele queria Uhum. matar, né? Que E, interessante. nossa, mas Não, e engraçado, né, que ele vai ter amizade com uma pessoa bem mais velha. é tipo, é quase como se ele fosse o filho dele, assim. Porque Hum, em casa ele sofria muito, né? Por mais que ele aprontasse muito, tipo, não é justificativa pro que fizeram com ele, né? Do tanto entendo. que batiam nele. Esse livro é quase que sei lá, um manifesto ao abuso infantil. Tipo, meu Deus, ele apanha muito. E eu E acho interessante você falar isso, sabe? Porque o senso comum, o senso mais básico, assim, né? Ele fala muito assim, né? Ah, não tem nada a ver, dá umas palmadas. Ah, mas o filho é meu, eu bato mesmo e tal, né? uhum, E mas a gente esquece que essa série de leis, né, a própria criação do ECA tal, ela não é para o pai que dá uma palmada de vez em quando, né? Eu sou de uma geração que apanhava muito. Minha mãe uhum, não batia na gente, não era muito de bater, não. Mas a gente tinha vizinhos. uhum. Eu me lembro assim, ao longo da infância de ter vizinhos, gente, que batiam muito nos filhos e batiam por qualquer motivo, né? E a gente se esquece disso. Parece que algumas pessoas se esquecem que muitas crianças elas sofriam abusos mesmo. Eu tinha uma vizinha que ela batia nas crianças porque as crianças pegavam os brinquedos que ganharam no aniversário para brincar. Que as crianças dela eram nossas amigas, né, de quintal. E aí elas ganhavam boneca dos tios e tal, e as bonecas tinham que ficar em cima do guarda-roupa. Meu Deus. Quando a mãe saía, elas brincavam escondidos, né? E aí, se a mãe percebesse que elas tinham brincado, isso é sério, gente. Eu tinha 8 anos de idade, eu lembro bem. Ela batia nas meninas, ela tirava a roupa das meninas, levava pro chuveiro e batia debaixo do chuveiro com as meninas nuas, entendeu? E batia, gente, de bater mesmo, e jogava sal, Meu sabe? Deus. Então, não, é sério. E a gente via aquilo, minha mãe ficava muito revoltada. Acho que é por isso até que minha mãe não batia muito na gente, sabe? Minha mãe ficava muito revoltada, os vizinhos ficavam revoltados. Mas o que ia fazer? E essas crianças, elas cresceram assim e eram crianças normais. Não vou dizer, não eram crianças que aprontavam muito, mas eram crianças que apanhavam num grau muito exagerado e sem motivo, assim, entendeu? Então, assim, e hoje eu vejo muita gente falando, porque o ECA é besteira. Que não, sei. Não, peraí. Ele serve para proteger as crianças desse tipo de abuso, que nem você falou. Não, professor, ele era atentado, tudo bem, mas não a ponto de sofrer aquilo que os pais dele faziam com ele, entende? Então, assim, é para esse tipo de situação que surgiu, que precisou que se fizesse leis para que as crianças não sofressem esse tipo de abuso físico, né? Que, na verdade, vamos falar a verdade, não educa e não, assim, e só deixa marca ruim, só deixa lembrança Sim. ruim na criança, né? Você vê, o Zezé, ele foi ter uma amizade com um vizinho, com um conhecido, mais do que com o pai, por exemplo, entende? Uhum. Isso não deveria ser assim, né? E, tipo, nossa, e também, além de bater, tipo, eles falavam que ele tinha o diabo no corpo. Nossa, Tinha o diabo no corpo, hein, moleque?
E aí, tanto que ele ouvia isso, ele começou a acreditar mesmo que o diabo estava dentro do corpo dele. Com 5 anos, né? Imagina. Sim. E aí ele tipo, antes dele fazer arte, ele falava, tipo, aí eu tava de boa estudando, mas o diabo começou a falar comigo. Ai, caramba. E aí, nossa, mas dá muita dó também, tem uma parte que, tipo assim, como ele acha que tem o diabo no corpo dele, tudo que acontece de ruim, ele acha que é culpa dele também. E aí, né, no Natal, como eles não tinham condição de comprar presente, né, pros filhos, e ele amava muito o irmãozinho dele, ele tinha, tipo, uns caminhão, sabe caminhão tipo de bala, que joga bala na rua? Tinha um desses, só que com um presente, eles davam um presente pras crianças. E aí, ele foi lá e foi com o Luiz, né, com o irmãozinho dele. Aí, só que eles saíram, tipo, acho que meio tarde, e aí chegaram atrasado. E aí quando chegaram lá, não tinha mais presente pra ninguém. E Nossa. aí, nossa, dá muita, muita dor. Eu chorei nessa parte também. E aí ele começa a pensar, tipo, mas é tudo culpa minha. Porque eu tenho o diabo dentro do corpo? Não sei o que, não sei o que. Começa a se culpar porque o irmão dele não ganhou presente. E aí dá muita Entendo. dó. E algo sem necessidade, né? É algo de engraçado, né? Porque que nem você falou, né? Às vezes a gente não leva muito. Hoje em dia eu acho que tá bem diferente isso. Mas por muito tempo, né? O universo infantil não. A criança ela não era. Ela era um adulto pequeno. Então, assim, era uma coisa que não era adulto ainda, digamos assim, né? Então não era muito assim de você ficar preocupada com o que ela pensava, em como ela se sentia, né? Hoje não, hoje a gente está no extremo oposto, né? Mas por muito tempo na história, assim, o universo infantil ele foi não foi levado em consideração, né? Como isso que você está falando, né? Pô, imagina, eu falo que ele tem o diabo do corpo da boca para fora, mas aí para criança aquilo é verdade, né? E a gente, por um bom tempo, acho que a gente não levava isso em consideração, né? Como para nós não era importante, na nossa cabeça, criança também não ia achar importante, né? E a gente, pela literatura e pelo que você viu, ele achava, né? Sim. Entendo, mas você não pode nos contar mais nada, assim, né? Porque daí pra frente já é spoiler, né? Eu acho que não. Melhor não. Vamos lá, Renan. E o seu livro? Qual é a história? Quem são os personagens? Como que é a história? Então, meu livro tem 96 páginas, é narrado em primeira pessoa, como se estivéssemos na mente da narradora. Possui uma linguagem simples e é bem misterioso, porque muitas coisas não são reveladas de forma explícita, assim. Isso ocorre, por exemplo, com a época e o lugar, porque não são revelados para o leitor, mas A gente não sabe quando que acontece a história, nem o lugar, fica tudo meio que na penumbra, assim. só que no decorrer da história, pode ser meio que levantada uma hipótese de que se passa nos anos 80 no Uruguai, porque a narradora conta que um dia seus pais foram para uma manifestação pela democracia e também por causa das más notícias que passavam no rádio do carro. Então, meio que supondo que eles estariam no período da ditadura civil-militar uruguaia. Entendi. Então, o começo do livro começa dentro de um carro em uma viagem para uma praia que também não é especificada. No carro tem a família da narradora, que é um casal e 4 filhos. Os filhos são formados por 3 meninas e um menino. A narradora é a irmã do meio, que também nenhum dos seus pais e irmãos não são revelados nomes, nem idades, Nossa! nem a, Que coisa mais José Saramago, né? No ensaio sobre a cegueira, que ninguém tem nome, engraçado. E aí, mas como que ela apresenta? Esse é meu irmão essa é minha irmã mais velha. É assim, mais ou menos, que ela vai falando? ela só vai falando
que é o pai, que é o irmão mais novo, que é o irmão mais velho. E também não fala a idade de ninguém, nem a dela. Só que dá pra entender que ela tem mais ou menos uns 10 anos, assim. E no início da história ela começa contando os postes que passam na estrada. E ela comenta também tudo sobre tudo que vê pela janela, a paisagem, o céu. Também cria ideias em sua cabeça. Depois ela começa a falar um pouco sobre sua família, começando pelo seu pai. Ela diz que sempre trava o pino da porta dele para salvar ele de algum acidente. E também ela comenta até sobre o locutor da rádio. Diz que a voz dele dá medo por causa das notícias de alerta também. Entendo. E ao longo da viagem ela também fala sobre seus irmãos, de suas características e costumes. Também conta que ela está sentada do lado da janela, que é uma coisa que raramente acontece, porque, porque também a 200 quilômetros seus pais iriam sortear os lugares para eles sentarem de novo, né? Tem vezes que ela também começa a ter uns pensamentos meio estranhos, como no dia seguinte de sua morte, tinha uma margarina candura que fala com ela, assim. Não E entendi essa parte. Como assim? Como que é? No dia seguinte da sua morte? Não entendi. Peraí. tem vezes que ela começa a falar com o leitor também sobre o dia da sua morte e se as pessoas se importariam com isso, sobre Ah, essas coisas. entendi. Que eu levei um susto agora. Foi que a menina morre no começo da história? Peraí. Ela começa a comentar assim. E também ela, ela conversa bastante com o leitor. Só que depois de ela conversar bastante, ela começa a contar os postes de novo e acaba caindo no sono. Aí no meio desse sono ela tem um sonho que ela conta que ainda está na viagem com a família dela e então ocorre um engarrafamento no meio da estrada por causa de uma árvore que tinha fechado a rua. E parecia que essa árvore tinha caído em cima de um homem e uma pessoa estava tentando o reanimar. Então ela e sua irmã mais velha estavam observando ele junto com todas as pessoas que estavam lá. E ao perceber um pequeno gesto de vida, ela e toda a multidão começavam a comemorar e o homem, ele abre os olhos e acena para elas com um jóia. Aí então ela acorda lentamente e continua a história, porque tem várias coisas que acontecem durante a viagem, como discussões, risadas, problemas, lembranças com as amigas dela e muitas outras coisas. Aí vocês vão ter que ler o livro. Nossa, mas aí então o livro começa na viagem, mas assim, não precisa contar muito, só assim por cima. A gente sabe, eles chegam em algum lugar? Ou o livro ele se passa nessa viagem? Você já falou que a gente não sabe exatamente onde, nem mais ou menos em que época que eles estão. Mas assim, outros personagens entram nessa história ou não? Não, são só a família dela, mas é que tem vezes que ela conta pra gente umas lembranças que ela tem, fala de de umas amigas que ela tinha lá quando era menor ainda. E também o lugar, é, e também na verdade o desfecho do livro acaba com eles chegando no local, Entendo. mais ou menos. É bem psicológico, né? É um livro assim que é menos voltado para o que acontece, as ações, e mais voltado para o personagem mesmo, para como o personagem vive, relembra, analisa as coisas, né? Interessante, é um enredo mais psicológico, a gente poderia dizer, né? Então, é mais sobre a vida da personagem, assim, como que ela conta e como é, ela, como que ela
vive durante essa viagem também, as coisas que acontecem. Entendo. Para quem está ouvindo pela primeira vez o nosso podcast, é importante a gente esclarecer, né, que assim essa atividade era para ter sido individual, né? Antes da pandemia a gente tinha imaginado de cada aluno ir lá e apresentar o seu livro para para os colegas da sala, né? E depois, quando veio a pandemia e a gente ficou procurando um jeito de fazer essa atividade, né, não deixar de fazer essa atividade, e a gente pensou no formato de podcast, a gente imaginou que seria legal fazer em duplas. E aí o nosso passo seguinte foi, mas como nós vamos montar as duplas, né? E aí a gente foi meio que fazendo uma triagem dos livros, os alunos foram conversando entre si, e a gente sempre procurou deixar livros que pudessem ter algum tipo de relação, mínima que fosse, né? Alguns a gente realmente consegue estabelecer uma relação e outros, uns mais, outros menos. E esses dois é interessante, né? Essa triagem deu muito certo, porque é a visão de duas crianças, né? Um menino brasileiro na década de 60 e uma menina durante a ditadura do Uruguai, né? É muito interessante que tenha dado certo essa triagem, né? Que a gente consegue perceber como duas crianças enxergam o mundo, né? Como que elas conseguem perceber o que está à sua volta, como elas também recebem, né, os acontecimentos, né, da infância. Deu muito certo, né? Um mais voltado para a ação, mas ainda assim também bem sensível e tal. E é muito interessante, assim, essa menina uruguaia, vou chamar, né? Essa menina uruguaia do 1, 2 e já, porque ela, com pouquíssimos elementos do enredo, né? Ela consegue criar, essa autora consegue criar um universo para você tentar descobrir, mas essa menina tá indo para onde? Mas por que ela percebe as coisas dessa maneira e não de outra, né? É muito interessante mesmo que essa triagem tenha resultado nessa mistura dos livros desses dois livros de vocês. Ficou muito legal, né? Agora deixa eu perguntar, Laura, como que você chegou? Você falou que não estava procurando um livro fofo. Como é que você chegou então em Meu Pé de Laranja Lima? Então, eu já conhecia, assim, eu já sabia do que era, mas aí eu, tipo, vi uns vídeos, umas resenhas, e todo mundo falando que chorou, que não sei o quê, que nossa, mas que livro forte, não sei o quê. Aí eu tava então, eu queria apresentar a história de Olga Benário, Eu lembro. porque é muito interessante, tudo é fácil de cativar a galera, né? Porque só É acontece paulada, desgraça. não, e é forte mesmo, é paulada Sim, mesmo. aham. Você tem que estar preparado para ler Olga, né? E só que, tipo, sei lá, eu olhei, é nacional, tipo, tá bom que yoga também é, mas sei lá, eu achei mais interessante. E aí eu li e aí eu pensei, não é possível. Só que eu continuei lendo. E aí eu gostei muito. E aí, nossa, vai ser esse mesmo, porque é muito bom. E, meu, um bagulho que é muito forte também, que tipo assim, na dedicatória, calma aí, eu vou achar. Vou ler. Tá escrito tipo. Aqui. Aos mortos, meu preito de saudade para meu irmão Luiz, o rei Luiz, e minha irmã Glória. Luiz desistiu de viver aos 20 anos e Glória, aos 24, também achou que viver não valia mesmo. Nossa. Tipo, os irmãos que eram mais próximos dele, assim, na história, os que a gente, tipo, mais gosta, assim, quando a gente lê, a gente descobre que eles, tipo, se mataram, sabe? É tipo, é muito louco isso.
É, né? É um livro muito próximo da vida do autor, né? Isso Aham. mexe mesmo com, né? Porque quando a gente vê que é tudo ficção, você se emociona, mas É, aham. beleza. Mas quando você vê que é verdade, que está muito próximo, É muito, muito mais louco. nossa, muito. Renan, e você? Como que você chegou a uma escritora uruguaia primeiro? Eu queria saber por isso, entendeu? E como que você chegou a ler? Porque você escolheu esse livro, né? Então, é que na verdade eu tava pesquisando na internet, né, um livro para ler que eu achasse interessante. Eu vi esse livro, o título e a capa, mas também não achei muito interessante. Só que aí eu fui ler a sinopse dela e achei bem interessante, porque ela contava de que é meio que uma viagem assim. Eu nunca tinha visto um livro parecido com essa ideia. Aí eu achei bem legal, porque aí meio que nesse momento de quarentena também, que a gente não pode viajar muito, dá pra gente participar de uma viagem que a gente também pode conhecer mais sobre uma outra personagem, os seus sentimentos e também ter outras lembranças com das viagens que a gente já fez com a família na infância. Achei Te muito legal. lembrou as viagens com a sua família, Renan? Ah, eu consegui lembrar algumas que foi bem parecido a algumas partes do livro que aconteceu. Que legal, né? Muito. A literatura é um barato, né? Legal ela fazer isso, né? Você participar da viagem de alguém, você lembrar das viagens que você teve com a sua família. E eu acho legal porque aí você reconhece, né, que o mundo infantil, a cabeça da criança funciona meio assim mesmo, né? Acho interessante, né, que a leitura do livro de uma personagem que pode ser fictícia, faça a gente reviver experiências verdadeiras nossas, né? Muito, muito legal mesmo que você tenha lembrado das viagens com a sua família, né? Agora, gente, por que vocês gostaram, eu entendi, né? Legal, tal. Agora, por que que vocês escolheram, que nem a Laura falou, tava entre Olga e esse, acabei escolhendo. Por que que, por quê? Por que que vocês acharam que era esse o livro adequado, mais legal para você usar nessa atividade? Por que que vocês acham que as pessoas têm que ler o livro de vocês? Meu, é porque, tipo, esse livro, sei lá. Ai, não sei explicar, mas, tipo, você começa a ver as coisas, tipo, de outro jeito. Porque, meu, é muito. Sei lá, é muito sensível o livro, sabe? Não sei, eu não sei explicar. E também porque, sei lá, às vezes, no começo, quando eu escolhi, eu fiquei pensando, meu, era muito mais fácil ter escolhido o Olga, tipo, é muito mais fácil fazer a galera querer ler, né? Uhum. Mas também, tipo, meu, é um clássico, todo mundo já ouviu falar, né? E também é tipo um clássico da literatura brasileira, então pra atividade em português, né? Aham. Eu achei melhor. Entendi. E Renan, por que que você achou que esse livro era o livro para apresentar? Eu escolhi porque eu nunca tinha visto essa ideia e eu achei que as pessoas iriam gostar de ler para também ter essa experiência de viajar durante esse momento que a gente possa estar conhecendo as viagens de forma diferente, mesmo que essas pessoas não viajem muito, mas agora que a maioria de nós aqui é adolescente, jovens ou adultos mesmo, lembrar das nossas viagens de infância, né? Que não tem mais como a gente passar por essa experiência, porque nossa cabeça já mudou tudo, e é isso que eu quis passar para os outros. Ah, legal. Para a gente reviver, né, e lembrar também, eu acho que valorizar um pouco, né, essa fase, né, da infância, né? Acho que às vezes quando a gente é pequeno, a gente quer tanto crescer, né? E aí depois que a gente cresce, a gente quer tanto voltar a ser criança, né? É interessante.
Nossa, eu fiquei muito feliz com a apresentação de vocês. Achei assim muito legal essas duas dinâmicas, né? Que partem do mesmo princípio, que é uma criança contando a sua história, mas se ampliam, né? Uma mais voltada para o cotidiano, para o dia a dia, e a outra mais voltada para um acontecimento especial na vida da criança. Como a criança enxerga essas duas coisas, esses dois aspectos da vida, o cotidiano, o dia a dia, a convivência, e as duas se entrelaçam de novo com a convivência com a família, né? Eu acho muito interessante, né? Também, né? Porque aí a menininha uruguaia, ela conta dos irmãos, ela tá lá convivendo com os irmãos, o Zezé conta dos irmãos, dos pais e tal. E eu acho que, pensando agora, que nem o Renan colocou, assim, da pandemia, acho que meio que obrigou as famílias a conviverem mais, né? Não sei como é que vocês estão na casa de vocês aí, mas assim, as crianças e os adolescentes, que são os que estão mais ficando em casa, né? Tiveram que voltar a conviver por muito tempo, por muitas horas ao longo do dia, né? Aquela correria, principalmente vocês que saíam 6 e pouco, 7 horas, só voltavam 4 horas da tarde para casa, né? Voltavam cansados e tal, e agora vocês têm que ficar o dia inteiro com os irmãos de vocês, né? Então, acho que é interessante que nesse momento a gente também conseguisse dar um peso positivo, não sei se talvez essa expressão, mas retomar esses laços de uma maneira positiva, né? Porque principalmente com o irmão, né? Pai, mãe, a relação, enfim, mais necessária, vamos dizer assim, mas com o irmão, às vezes a gente chega a um ponto na vida da gente que cada irmão vai para um lado, tem seus amigos, tem suas atividades, não convivem muito, e aí a pandemia meio que obrigou vocês a ficarem com os irmãos de vocês dentro de casa, né? E esses dois livros me fizeram pensar que é legal você construir uma relação legal com os irmãos, porque essa relação ela vai marcar sua vida, ela vai marcar sua caminhada, né? Acho interessante também desses dois livros, né? A relação com os irmãos, né? Muito legal. Gente, obrigada pela apresentação de vocês, foi muito legal. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Eu só queria falar que, como passa lá nos anos 80, às vezes tem alguns objetos que a gente não sabe o nome, não sabe o que significa. Aí é bom dar uma pesquisada para entender um pouco. Ai, me chamou de velha agora, porque eu acho que eu ia saber todos os nomes de todos os objetos. É verdade, eu também fiquei assim, tipo, pegar morcego. Eu não tava entendendo o que era pegar morcego. Eu também não sabia não, viu? E eu fico pensando, então todos os carros que passavam na rua desse menino tinham um step atrás? Era só Fusca que passava, então, né? Não, pois é. Ou era tipo aquela parte de trás, assim, que dava por o pé. Porque a gente, na minha época, não fazia isso, não. Pegava rabeira em caminhão. Eu nunca peguei, porque menina não faz essas coisas, né? Mas os meninos adoravam. Agora, fala uma palavra aí, Renan, para ver se eu tô bem de anos 80. Peraí, deixa eu achar aqui. Tem aqui, ó. Mate, sabe o que é mate? O quê? Mate. Mate? É. M-A-T-E? É. Mas mate não é chimarrão? Para eles não chamam de chimarrão lá? É que eles chamam o chimarrão, acho que no Uruguai deve ser assim também, porque eles chamam o chimarrão de mate, é isso ou não? Eu acho que deve ser, porque ela fala lá: olha o perfil e a nuca da minha mãe, que olha para meu pai ao lhe entregar com cuidado o mate.
Ah, isso Ah, mesmo, erra! Acertei! Mas isso não é dos anos 80 não, viu, Renan? Isso daí o pessoal do Sul chama tudo chimarrão de mate, e o pessoal do Uruguai deve tomar também, porque o pessoal do Paraguai, argentino, tudo toma, e eles chamam de mate. Ó, que legal! Não é anos 80, viu? É que mate, para nós aqui, a gente chama de chimarrão, né? E eu gosto de chimarrão, faz muito tempo que eu não tomo. Gente, obrigada. Vocês estão de parabéns. Acho que esse episódio vai ficar bem legal. Então a gente fica por aqui até o nosso próximo episódio, tá? E acompanhe os outros episódios do nosso podcast Papo de Leitor. Até mais.